E como que chega os cadernos fraternos aí na sua vida? Como que iniciou? Então, eu vou voltar um pouquinho na vida da minha mãe. Quando ela entra na doutrina espírita e ela começa a estudar, ela tem um entendimento muito grande da caridade. E ela começa a passar isso para gente, né? Que era caridade, então o que a gente podia fazer no centro. Então, no Ismênia, naqueles anos, tinha uma grande distribuição no Natal, lá nós estávamos, né? Depois tinha a campanha Alta de Souza. Lá, novamente, nós estávamos, e ela foi fazendo a gente viver isso, né? Mais tarde, a minha mãe abre uma casa de recuperação de mulheres em São Vicente. E a gente, como já filhos adultos, né, fala: Nossa, mas isso é o fim do mundo, como é que a gente vai para lá? Porque era muito longe, né? E ela fala: Não, é lá que eu vou terminar a minha história. Então, a minha mãe, ela sempre foi uma estudiosa e uma construtora daquilo que ela aprendeu. O nome E dela? é Ana Paiva. Hoje, em São Vicente, tem uma associação Ana Paiva. E ela abriu essa casa de recuperação e mais tarde ela viu que o ideal era trabalhar com crianças. Então ela fecha no mesmo espaço a casa de recuperação e abre uma creche. E a gente vai acompanhando. Quando ela desencarnou, a creche encerrou e nós começamos lá um espaço cultural para que as crianças do Jardim Rio Branco pudessem aprender um instrumento musical que a gente foi pesquisar ali, não tinha nenhum centro que pudesse ensinar essas crianças. Então a gente hoje tem o projeto Pés Livres, que as crianças aprendem violão. Aí se perguntou como é que os cadernos, isso incorporou em nós, né, os filhos da Ana Paiva, que a gente não poderia ser apenas uma pessoa de uma sociedade cuidando da sua própria vida, que nós tínhamos que, como tarefa e como missão, também auxiliar essa sociedade que tanto nos acolhe. Então, isso era muito forte. Então, nós tínhamos os pés livres para cuidar. Quem cuida dos pés livres é o grupo de amigos da Mocidade do Ismênia. Nós formamos um grupo. E aí a gente vai. Eu fui para o Medinesp em 2015, que aconteceu em Goiânia, que é o Congresso de Espiritualidade e Medicina, né? E lá eu conheci o Wagner. O Wagner, que é o presidente da ONG do Fraternidade Sem Fronteiras. Já esteve aqui conosco, né? Isso mesmo. E o Wagner, ele deu a palestra e eu fiquei sensibilizada e eu fui lá no stand, ele estava lá. Falei: Wagner, eu sou de Santos, eu sou uma professora. O que a gente pode fazer para ajudar? Porque eu fiquei muito sensibilizada com o que eu tinha visto. Mas eu não sabia o que era Fraternidade Sem Fronteiras, não sabia nada. Ele falou: Olha, Ana, as crianças, elas não têm cadernos. Elas escrevem no chão batido, de terra batida. E a sala de aula é embaixo das árvores. Você acha que você tem condições de você, um grupo, arrumar cadernos? Eu falei: Tenho. Nós vamos arrumar cadernos, então, pode ficar sossegado. Quando eu saí de Goiânia e vim para São Paulo, eu já vim com essa tarefa impregnada em mim. Nós vamos mandar cadernos. E aí eu chego em Santos, formo um grupo de amigos, muitos desses amigos da mocidade e outros, e eu falo: gente, vamos mandar cadernos? Aí uma pessoa que é muito habilidosa falou: Ana, se a gente mandasse uma capinha também, forradinho o caderno, ia ficar bonito, né? É tudo tão sem querer, mas com os nossos olhos da terra, mas tão cheios de propósitos pelo invisível, né? Nós então resolvemos fazer uma capa toda decorada e colocar o caderno por dentro, né? E foi assim que nasceu. Em 2015, no final do ano, nós chamamos o Wagner. Falei: Wagner, é a primeira leva de cadernos. Você vai levar para a África, chamava Cadernos para a África. Você vai levar 600 cadernos. A gente estava super feliz. E aí a gente reparou que o caderno ficava muito pesado para levar para Moçambique. Então, no ano seguinte, nós começamos a fazer as capas, recolhia o dinheiro e comprava os cadernos em Maputo, que é a capital de Moçambique, para levar para as aldeias. Então, a gente compra até hoje os cadernos lá, coloca na capinha e entrega. Então, foi assim que iniciou. A gente, desde 2015,
nós estamos nessa produção sem parar. Que interessante, né? E você chegou aí lá pessoalmente para ter contato com essas crianças, ver, porque eu imagino assim que, por mais que você ouvia falar, acho que depois você vê materializado ali o uso daquelas crianças, acho que toma uma amplitude muito maior, né? Isso mesmo, foram 10 anos, Helder, a gente olhando as fotos dos cadernos chegando lá. E assim, para mim, era como se eu estivesse lá. Eu nunca tinha ido para a África. Então, aqueles cadernos chegavam e as voluntárias ligavam para a gente dizendo: Ana, que emoção! O caderno que eu fiz na mesa da minha casa atravessou o oceano, está na mão da criança de Moçambique. Era algo, era uma conexão entre aquela pessoa que fez, aquela pessoa que embalou, com aquela criança que recebeu. É como se fosse uma corrente de amor, porque essa voluntária, quando ela vê o seu caderno na mão da criança, ela falou: não acredito, porque ela disse: eu jamais conseguiria chegar na África, mas com o projeto Cadernos Fraternos é possível eu chegar através do meu amor. Cada caderno é um pedaço de amor desse voluntário. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.